Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de História, falaremos sobre as civilizações pré-colombianas, em especial os maias, os incas e os astecas. Também vamos mencionar outras civilizações, mas o nosso foco de estudo é nessas três. Observando o mapa, você vai perceber onde está a localização dessas três civilizações, dos astecas, dos maias e dos incas. Civilizações americanas, também conhecidas como ameríndios ou povos nativos do continente americano. E uma curiosidade sobre esses povos é que nessas antigas ruínas desses povos está presente duas das 7 maravilhas do mundo moderno: a cidade de Chichén Itzá, no México, e a cidade peruana de Machu Picchu. A região norte do continente americano era habitado por vários povos. Dentre eles, destacamos aí os maias e os astecas, situados na chamada Mesoamérica, que é um território que compreende a atual região sul do México e pertence também a uma parte da América Central. E na região andina, os incas. A região andina também pode ser conhecida como a América Andina. Esses povos que você vê na tela são povos fazendo referência aí a povos mais velhos que os três já mencionados, como os olmecas. Nós temos também outros povos nessa região, como os toltecas, zapotecas, os teotihuacanos, mas eles não entram no nosso foco de estudo de hoje. Nosso foco é apenas esses três já mencionados, os maias, os incas e os astecas. O que quer dizer ou o que significa um povo pré-colombiano, um povo ou a expressão pré-colombiana? Ela faz referência a todos os povos que surgiram no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Ele chega ao continente em 1492, século XV. Então, esses povos são mencionados antes da chegada deles. E vamos fazer uma referência também à antiga civilização olmeca. Esses habitantes da América Central, bem mais velhos do que os três que nós já fizemos referências. Existem muitas esculturas e muitos vestígios dessa civilização. Acredita-se que ela também, através dos estudos dos vestígios arqueológicos, que ela deu origem às primeiras civilizações maias. Com os maias. Os maias possuem uma organização política baseada em cidades-estados, que são cidades independentes entre si. Essas cidades, além de Tikal e Chichén Itzá, temos também Copán, Palenque e tantas outras. Já a sua organização social era baseada em duas camadas, as camadas mais altas e as camadas mais baixas. Nessa mais alta, tínhamos o governante, os sacerdotes, os chefes militares e os grandes comerciantes. O governante maia era chamado de Alac Unic, ou homem verdadeiro. Era um cargo hereditário, passado de pai para filho. Os chefes militares e os sacerdotes ajudavam na administração. O sacerdote, além de cuidar das cerimônias religiosas e da própria religiosidade maia, eles também eram responsáveis pelo estudo dos astros e por escrever os códices, que era uma espécie de livro sanfonado, parecia uma sanfona. Na classe abaixo, nós temos os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, trabalhadores em gerais, no caso. Temos também os artesãos, pequenos comerciantes, construtores e os escribas, que também são responsáveis por ler e escrever, mas não estão envolvidos com a religiosidade. A função dos escribas, nessa leitura e nessa escrita, é mais a questão administrativa mesmo desta segunda camada, que também é conhecida como camada intermediária e camadas mais baixas da sociedade maia. A economia desses povos era baseada na agricultura. Tanto os maias quanto os incas e os astecas consideravam o milho um alimento sagrado. E já os maias usavam a tecnologia na agricultura, a chamada rotação de culturas. Você vai observar aqui na imagem que eles dividiam a terra em 3 partes. Uma delas ficava em repouso e as outras 2 partes eram usadas para cultivos diversos. No ano seguinte, fazia o contrário, essa parte que ficou em repouso seria utilizada e uma das partes utilizada anteriormente ficaria agora em repouso. Com isso, os maias conseguiram uma melhor quantidade
uma maior quantidade de alimentos, e com mais alimentos, claro, a civilização tende a florescer, a crescer e até a viver mais. O comércio também foi utilizado muito pelos maias. Eles praticavam o comércio cujas rotas comerciais facilitavam bastante a troca de produtos. E aí nós listamos alguns desses produtos. A civilização maia tinha conhecimentos científicos em diferentes áreas, como matemática, geografia, astronomia e engenharia. A observação dos astros era muito importante, pois ajudava na organização das atividades diárias. Atividades como a agricultura, as cerimônias civis e cerimônias também religiosas. No caso do sistema numérico maia, é bem simples o sistema que eles usavam. O número 1 era representado por um ponto, ou seja, a unidade representada por um ponto, o 5 representando o tracinho e o 0 representando a concha. Mesmo simples, eles conseguiam fazer diferentes numerações a partir apenas desses 3 símbolos, fazer os registros a partir desses 3 símbolos. Uma curiosidade também com relação a esse povo é no filme Apocalíptico, de 2007. O filme conta a história de um guerreiro maia em meio ao declínio do império. O filme o coloca mais ou menos assim. Não vou dar muito detalhe do filme também não, viu? Segundo o ator, o protagonista do filme, ele passou, numa das muitas entrevistas que ele deu depois da estreia, óbvio, claro, né? Que tanto ele quanto os outros atores passaram muitas semanas, né, estudando o idioma Icaltec, que era um dos idiomas falados por uma grande quantidade de pessoas na região do México, da Guatemala e em Belize. É uma semelhança um pouquinho também com alguns dialetos maias, alguns dialetos antigos maias, porque a língua maia sofreu uma série de variações e de modificações ao longo do período em que eles existiram. Ele também mencionou o seguinte, que para poder aprender o idioma, ele tinha alguns barulhos e estalos na hora das pronúncias de algumas palavras, né? E essa entonação desses barulhos e desses estalos acabavam modificando o significado das palavras. Então, demorou um bom tempo para eles poderem se adaptar a esse idioma. A gente não faz a referência do filme em si, todo, né? A gente só usa uns pedacinhos do filme, até porque ele não é dublado, a gente não encontrou ele dublado, eu uso ele em sala, mas apenas o momento do sacrifício, apenas o momento em que menciona esse sacrifício, que ele nem acontece de fato, mas é só para mencionar, só para você poder ter uma noção. Os maias acreditavam que deveriam sacrificar vidas humanas para poder satisfazer os seus deuses. Então, por isso, essa menção aí com relação ao filme. Agora vamos falar um pouco sobre a civilização asteca. Essa civilização vivia na região central do atual México, onde fundaram no século XIV a cidade de Tenochtitlan. Essa cidade foi construída em cima de um lago e por causa desse lago, dessa construção em cima dele, foi necessário o uso de técnicas muito avançadas, tanto na questão da engenharia quanto também na drenagem. O cultivo era feito de diferentes maneiras e uma delas era através das chinampas, as chamadas ilhas flutuantes. O milho é ainda o alimento mais importante aqui dessas civilizações, é considerado sagrado para eles. Os astecas eram guerreiros e conquistaram vários povos que viviam na Mesoamérica, exigindo o pagamento de tributos. Os tributos eram pagos com mercadorias, plumas, tecidos, ouro, prata, pérola e várias outras coisas. Os astecas também, assim como os maias, realizavam sacrifícios humanos. Eles acreditavam que deveriam sacrificar vidas humanas para satisfazer, para agradar o deus Sol e o deus da guerra. Eles temiam esse deus e acreditavam que se os sacrifícios não fossem realizados, o dia não amanheceria, o sol não apareceria no dia seguinte. Os astecas valorizavam a educação escolar.
tanto que criaram duas escolas, a Calmecac e a Teopoticali. A Calmecac é a escola para os ricos, para a elite, para os governantes, os filhos desses governantes, dos grandes comerciantes, os filhos dos sacerdotes, os filhos dos chefes militares. E nessa escola se aprendia sobre técnicas de batalha, se aprendia como governar, se aprendia aspectos sacerdotais. A Teopoticali era a escola para o povo em geral, para os trabalhadores em geral. E nela aprendia-se técnicas também técnicas de armas, aprendia-se um pouco sobre arte, sobre comércio e outros aspectos relacionados àquela classe social. A língua asteca, ela é bastante diferenciada, bastante ideográfica. É um símbolo que representa uma ideia, a náhuatl. E muitos desses símbolos, que são tão complexos, né, ainda não foram totalmente decifrados. Vamos ver agora um pouco da civilização Inca. Essa civilização se desenvolveu na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, no século XIII. Nessa região, desde a antiguidade, já viviam diversos povos, não só os incas. Mas eles formaram um império centralizado na cidade de Cusco, que é a capital dessa civilização inca. A sociedade, a divisão da sociedade é a mesma que a dos maias, aquela divisão que a gente mostrou anteriormente. Essa divisão tem só uma diferença, que é o nome do imperador aqui do Inca. O imperador Inca, também conhecido, chamado de Inca. A diferença é essa, mas as outras camadas, as outras pessoas participantes dessa sociedade são os mesmos. Os incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, em várias divindades, divindades essas masculinas e femininas, que representavam diversas forças da natureza, diversos astros, fenômenos naturais, e representavam também, alguns deles eram uma parte humana e uma parte diferenciada. Os incas criaram um sistema chamado de quipu, que era um cordão colorido no qual eles faziam várias representações com relação aos números, cada cor representando um número, cada quantidade de nó representando um quantitativo, na verdade. Os incas têm essa cidade antiga, a cidade de Machu Picchu, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e eles fizeram muitas das cidades, muitos dos seus templos próximos das montanhas mais altas do lugar. Eles veneravam essas montanhas, pois acreditavam que elas, por ficarem muito mais próximas do céu, né, elas tinham uma conexão maior com os seus deuses. Se você virar um pouco a imagem, virar um pouco a cabeça, aí você vai ver que essa imagem, essa montanha, parece um rosto de perfil olhando para o céu. Bom, é isso, né? Terminamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tudo que foi mencionado nessa aula está no seu capítulo 3 do livro de História, e outros aspectos também, outras coisas que a gente nem chegou a mencionar também. Então, leia o seu livro com todo cuidado e bons estudos a todos. Até a próxima.